Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, vamos ler Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceivados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faça o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em o seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa ir e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aquele que espera no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Amém. Até aqui. Irmãos queridos, nesse dia esse salmo vem para nos confortar. Um salmo muito conhecido que nós temos lido, que inicia já com um primeiro verso, falando: não te indignes por causa dos malfeitores, e nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Irmãos, quantas vezes nós temos olhado pessoas que fazem o mal, que praticam a iniquidade, e parece que eles prosperam, parece que para eles tudo vai bem, andam orgulhosos, soberbos, andam desfazendo dos pobres, não tentam cura dos pobres, não tentam amor para os necessitados, e parece que para eles a vida corre bem. E já isso acontece nos dias de hoje, mas também sempre aconteceu. O homem é sempre o mesmo. Desde o início da criação, depois do pecado de Adão e Eva, o homem caiu na desobediência e entrou nele o orgulho, entrou nele a vaidade, entrou nele todos os pecados, porque desobedeceu a palavra de Deus e deu ouvido ao inimigo que enganou a eles. E aqui o salmista Davi inicia esse salmo falando assim, para nós nos indignarmos por causa dos malfeitores. Porque eles, os malfeitores, serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Chegará o dia que eles serão tirados, serão julgados, serão castigados da parte do Senhor. Nós não podemos pôr a nossa mão, mas o Senhor que vê tudo, Ele fará justiça. Nós vemos também no Novo Testamento, irmãos, quando o Senhor falou do joio e do trigo, e falou para não mexer, porque Ele um dia separaria o joio do trigo. Porque se nós formos separar, nós sem querer podemos arrancar também o trigo, que é precioso. Então, irmãos, nas igrejas, em todas as igrejas, tem o joio e o trigo. Mas o Senhor é aquele que sabe como e quando tirar. Por isso, irmãos, não temos que
nos preocuparmos exageradamente quando vemos que acontecem coisas que talvez nós não esperaríamos, não esperávamos nas igrejas, porque sempre tem aqueles que são orgulhosos, aqueles que são soberbos, aqueles que não entenderam a graça de Deus, aqueles que acham que eles só frequentando um culto e às vezes tendo algum ministério e sabendo falar bem, acham que isso é suficiente para a salvação. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus falou que Ele é o bom pastor das nossas almas. E Ele é que é o verdadeiro pastor, o sumo pastor, que deu a própria vida por nós. E nós temos que seguir a eles. A Ele temos que seguir. E aqueles que têm ministério, que são chamados a exortar a palavra, eles devem dar o exemplo. Eles devem ser de exemplo para o rebanho. Eles devem ser homens tementes a Deus, de bom testemunho, para que possam exortar. E tem muitos que no nosso meio conseguem ter ministérios, mas não têm o dom de Deus. Não são chamados por Deus. São colocados por parentes, por outros interesses. E quando eles estão na frente de um povo, eles não têm aquele dom para exortar. E nem têm, às vezes, o amor para suportar, ter paciência com os irmãos mais fracos. Então o que acontece é que nas igrejas em geral, muitas vezes tem aqueles que se consagram a Deus. Tem aqueles que oram continuamente, buscando o bem, fazendo obras de caridade, de amor, participando nas coletas para ajudar os pobres, orando para o necessitado, procurando servir a Deus conforme o Senhor nos ensinou na sua palavra. E depois eles veem do outro lado que na mesma igreja tem aqueles que são orgulhosos, que prevalecem, e às vezes são apoiados do mesmo ministério. Então eles ficam desanimados por ver que eles prosperam. Às vezes eles têm economicamente uma posição melhor, o que conseguiram de uma forma que nem sabemos se é lícita. E daí acontece que a pessoa desanima. E isso já acontecia no passado, porque já o salmista David escreve: não te indignes por causa dos malfeitores, nem não te inveja daqueles que praticam iniquidade. Porque diz aqui mais na frente, exorta dizendo assim: confia no Senhor, faz o bem. Depois, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. O que deseja o coração do crente verdadeiro? Não deseja as coisas dessa vida. Mesmo que nós precisamos as coisas, o Senhor nos concede. O Senhor falou claramente, irmãos: buscais o reino de Deus e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós cremos no Senhor, cremos na vida eterna. Temos que procurar as coisas eternais que duram para sempre. A cidade celestial, onde nós iremos morar com Ele. Aqui nós somos peregrinos. Então o verdadeiro crente, o desejo dele é de entrar no reino de Deus e de fazer a sua vontade aqui na terra, de ajudar, de ser úteis para os outros, de cumprir a sua missão na parte que o Senhor deu para ele. E vendo os soberbos ou os orgulhosos que triunfem, mesmo às vezes nas mesmas igrejas, porque os piores inimigos, irmãos, às vezes não são no mundo, estão dentro da igreja, estão dentro da família. Então nós sabemos disso, a palavra do Senhor já nos exortou, nos esclareceu. E não temos que temer quando vemos também coisas que, na verdade, para nós parece que não devia ser assim. Pessoas orgulhosas, pessoas que prevalecem com a força,
pessoas que ensinam o povo e eles mesmos estão errados, eles mesmos às vezes estão em pecados, e nós vamos desanimar? Não, porque nós sabemos que o Senhor é o justo juiz. Ele julgará justamente. Nós temos que amar até os nossos inimigos. Só que temos que ter discernimento, irmão, quando ouvimos a palavra de Deus, para discernir aquilo que vem da parte de Deus e aquilo que não vem. Porque o Senhor falou claramente: um ou dois pregam, os demais julgam. E nós temos o direito de julgar a palavra de Deus, não a Bíblia, ou a exortação, se vem ou não vem da parte de Deus. E quando vem da parte de Deus, edifica. Fala aquilo que o Senhor Jesus falou. Não fala contra a doutrina do Senhor Jesus. Por isso que temos que ter discernimento. É por isso que também o Senhor falou muito claramente que nós temos que meditar na sua palavra. O Salmo 1 fala: bem-aventurado o homem que medita na minha palavra dia e noite, será como a árvore plantada nos ribeiros das águas, assim por diante. E outras partes também, irmãos, está cheio de exortação que o Senhor fala que temos que conhecer a palavra, porque assim nós podemos ver, examinar, julgar aquilo que vem da parte de Deus. E saber também aquilo que o Senhor deixou ensinado para nós. As palavras do Senhor Jesus foram claras. O Senhor falou claramente que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, que nos ajudaria. Ensinou aos seus discípulos como nos se comportar nesse mundo. Ensinou a amar o nosso próximo. Ensinou a lavar os pés dos seus discípulos, em sinal de humilhação. É um ensinamento também para o ministério, lavar os pés. Ele ensinou para os apóstolos e falou: eu sou mestre e dou exemplo, Senhor e mestre. E vocês também fazem igualmente. Mas será que todos lavam os pés? Será que todo o ministério lava os pés, como o Senhor ensinou? Não. Tem aqueles que fazem, tem. Mas muitos não fazem. Muitos estão oprimindo. Estão usando a própria autoridade ministerial para oprimir o povo. Para pregar a palavra. Para ensinar aos outros. Mas eles mesmos muitas vezes não põem em prática. É isso, nós temos que ter luz da parte de Deus. Para discernir, para saber aquilo que é da parte de Deus e aquilo que não é, irmãos. Nós vemos que o Senhor falou em São João capítulo 10, se não me engano, que o Senhor Jesus falou: eu sou o bom pastor e o pastor põe a sua vida pelas ovelhas. Tiveram vários pastores, mas foram mercenários. Não tinham amor pelas ovelhas. Mas louvado seja Deus que nós temos entendimento. O Senhor abriu nossos olhos, que nós vamos seguir o Senhor Jesus, o sumo pastor das nossas almas. E vamos saber quando é Ele que usa os seus servos, quando é Ele, pelo seu Espírito Santo, que fala a nossas almas. E quando também outros espíritos se introduzem para nos enganar. Vamos, irmãos, ter discernimento. O Senhor nos ajudará. Diz aqui, nessa palavra que nós lemos no verso 7, descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Não te indignas se vê algum prosperar materialmente e você está aprovado, e você fala: Senhor, eu te sirvo, estou provado, estou angustiado, então, estou perseguido. E olha aquele irmão, ele que não anda na santidade, olha como ele está bem materialmente, tem isso, tem aquilo.
não te indignes, porque esse prosperar dele vai ser só por um tempo. Logo tudo vai cair. O Senhor vai levantar o justo. E o Senhor mesmo falou que nós íamos ser perseguidos. O Senhor Jesus falou: perseguiram a mim, observaram a minha palavra, observarão também a vossa. Nós não somos melhor do que o Senhor. Ele passou vitupério, foi desprezado, e nós vamos ser também desprezados. Mas nós sabemos que nos aguarda aquela entrada gloriosa na cidade celestial. Vamos ficar firmes, irmãos. São dias difíceis que nós estamos passando, mas o Senhor nos ajudará. O Senhor dará sua mão amiga para nós. E nós vamos entrar triunfantes e gloriosos naquele dia. E vamos ouvir aquelas palavras do Senhor Jesus: vinde a mim, bendito do meu Pai. Deus seja sempre louvado.